Abra sua Bíblia, capítulo 29 do livro de Isaías, verso 13. Isaías, capítulo 29, verso 13. Nessa noite, nós vamos conversar um pouco sobre adoração ou religiosidade. E diz assim a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 29, verso 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Esse texto, na verdade, não vamos nos deter nele. Eu usei apenas como base da nossa mensagem nessa noite, porque esse texto traz uma palavra forte da parte do Senhor para nós que somos o seu povo. Nesse caso era para o povo de Israel, mas também se aplica para nós. Mas essa palavra forte, ou talvez essa acusação, era de que o povo estava ministrando a ele uma falsa adoração. E aí eu me lembro que no capítulo 4 de João, nos diz que ele procura verdadeiros adoradores. E se existem verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Isso me chamou a atenção e começou o Espírito a ministrar no meu coração. E aí, amados, nessa noite eu gostaria de iniciar essa mensagem como o Espírito iniciou comigo quando eu estava meditando, com uma pergunta. Faça para o seu coração, para você mesmo: sou realmente um verdadeiro adorador? Feche seus olhos e faça essa pergunta: sou verdadeiramente ou realmente um verdadeiro adorador? Eu comecei a ver essa versão de Isaías capítulo 29, verso 13, na versão da Bíblia Viva, e diz assim: por isso o Senhor diz, já que esse povo diz que é meu, mas não me obedece, já que o coração dessa gente está longe de mim, já que a sua religião não passa de um monte de leis feitas por homens que aprenderam de tanto repetir. Eu comecei a perceber que muitas vezes erramos quando dizemos adoração é cântico. Também é cântico, mas adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. Adoração é obediência. Adoração é intimidade. Adoração é relacionamento. Adoração é tocar e atrair o coração de Deus. Precisamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Não apenas aos domingos, às quartas com músicas. E de segunda a sexta ao sábado, esquecemos que somos adoradores. Nós somos adoradores 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Somos adoradores quando respiramos. Eu estava percebendo que todo dia, entre 4:30 e 5 horas da tarde, entre 4:30 e 5 horas da manhã, os pássaros começam a cantar. Eu não sei se você já percebeu isso. Tem algumas árvores perto do prédio, então quando eles chegam nesse horário já vão para se recolher, mas elas chegam cantando. A criação de Deus, ela adora ao seu Criador. Eles entendem que são adoradores também do seu Criador. E aí nós precisamos entender, e é por isso que colocamos no título como tema dessa mensagem: adoradores ou religiosos?
herdeiros ou escravos. E é justamente nesse entendimento que eu gostaria que nós pudéssemos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Numa parábola muito conhecida, mas que pouco se enxerga da perspectiva que vamos ver nessa noite. Todo mundo conhece, eu vou ler novamente essa história, mas vamos nos deter apenas num personagem. Diz assim, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Amém? Quem não achou, diga assim, espere um pouco. Em casa vou estudar mais a palavra, né? Lucas capítulo 15, diz assim então, verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Inclusive, deixa eu fazer uma pausa nessa leitura da palavra. Você sabe o que significa pródigo? Pródigo é aquele que malgasta os bens irresponsavelmente. Continuando. Diz assim então, verso 14: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Nessa parábola nós temos muitas lições, principalmente sobre o amor de Deus para conosco, com a humanidade. Mas, como falei,
eu gostaria de me deter de uma outra perspectiva. No terceiro personagem, o irmão do filho pródigo. E aí eu comecei a ver algumas situações que realmente precisamos perceber, detalhes que às vezes não notamos. Às vezes não percebemos, mas a herança, ela foi para os dois filhos. Não foi apenas para o pródigo. A palavra diz que ele distribuiu seus bens com os dois. Certo? Então, nesse momento que eu estava lendo, já faz alguns anos atrás, essa revelação da palavra veio para mim e diz assim: a herança é para os filhos, mas nem todos os filhos sabem aproveitá-la. A herança é para os filhos, mas nem todos os filhos sabem aproveitá-la. Todos nós sabemos que o filho pródigo, ele malgastou os seus bens e terminou na miséria. Ele precisou dessa experiência. Mas aí eu queria também ressaltar duas coisas. A primeira situação é que uma coisa é desperdiçar os nossos bens e a nossa herança vivendo perdidamente, longe dos caminhos do Senhor, sem rumo. E outra situação diferente é desperdiçar, ou melhor, não saber aproveitar a herança que é nossa dentro da casa do Pai. E aí eu gostaria que nessa segunda situação nós pudéssemos meditar. E aí você pode me perguntar, mas como é desperdiçar ou não aproveitar a herança dentro da casa do Pai? Muitas vezes desperdiçamos os dons, os talentos, as bênçãos, as oportunidades que Deus nos dá. Muitas vezes desperdiçamos a intimidade que temos com Ele. E esquecemos que temos livre acesso, mas não o buscamos. Nós vamos ver alguns pontos nessa noite. Algumas lições que vão nos dar essa maneira de enxergar, de poder realmente desfrutar da herança na casa do Pai. E aí eu estava lendo, vou ler novamente a partir do verso 25 para que a gente possa se situar. Lucas capítulo 15, verso 25. Você já escutou a história, o filho voltou, e aí, verso 25 diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E aí o verso 28 nos dá uma lição tremenda. A lição que eu extraí, e essa primeira que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite, é que não devemos nos irar contra nossos irmãos. O filho mais velho encheu-se de ira, verso 28, e não quis entrar. A palavra nos diz que o irmão do filho pródigo ficou irado contra seu irmão. Por acaso não seria motivo de alegria ele chegando em casa depois de um dia de trabalho e olhar para seu irmão que estava perdido, ou que talvez o pai dizia: esse filho está morto, encontrá-lo? É motivo de alegria. Mas muitas vezes, amados, muitas vezes nós achamos que por estarmos numa melhor posição na casa do Pai, temos mais privilégios que os outros. Mas deixe-me dizer uma coisa: todos nós somos filhos de Deus. Você e eu, nós recebemos a filiação. A não ser que você esteja aqui nessa noite e não tenha ainda recebido o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Mas nessa noite eu quero te dizer, há oportunidade para que você receba essa filiação.
Muitas vezes achamos que porque estou todo dia na igreja, frequento a célula, porque estou diariamente naquele tempo, sou dizimista, contribuo com as campanhas da igreja, eu sou melhor. Todos nós somos iguais. Estamos equiparados pela graça e misericórdia. Eu estou aqui nessa noite, nessa posição aqui, ministrando a palavra, mas não sou melhor. Apenas a graça alcançou e estamos aqui na posição de servos. Servos uns dos outros. E existe um espírito que cega as pessoas. Esse espírito se chama religiosidade. E aí eu quero fazer outra pergunta para você e para mim. Como está o nosso coração? Estamos sendo adoradores ou religiosos? Como está o nosso coração? Continuando a leitura, o verso 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. A segunda lição que nós podemos extrair dessa história, amados, desse personagem, é que muitas vezes não nos vemos como filhos, mas como escravos. Você viu o que ele disse? Todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor como um. Permita-me compartilhar uma experiência própria. Quando eu estava na fase da puberdade, entrando na adolescência, eu tive uma crise de identidade. E corria para meu pai e perguntava: pai, fala a verdade, eu sou adotado, né? Só que era uma besteira de adolescente, porque eu sou a cara do meu pai. Mas quando nós temos crises de identidade, nós deixamos de aproveitar a casa do pai. E aí eu me lembro que eu dizia assim: pai, não, esse aí não, quero não, porque eu estava vivendo essa crise. E aí não aproveitei esse tempo. Eu quero dizer uma coisa, filho, agora estou falando de família. Aproveite seus pais. Aproveite sua filiação. Eu saí novo, eu saí cedo de casa. Vim para outro país. E quando eu voltei já nos últimos dias para enterrar meu pai. Aproveite os seus pais. Aproveite sua filiação. Se você tem seu pai, sua mãe, honre, cuide. Porque eles são a autoridade aqui na terra para vocês. Foi um parêntese. Mas eu não aproveitei nesse tempo. Eu dizia assim: não, não sou digno, sou coitadinho. Quantas vezes nós na casa do Pai agimos assim? Ah, é porque pastor Augusto, pastor Lincoln, pastor Uchoa, pastor Esteban, eles... Vou dizer uma coisa. O próprio pastor, ele sempre fala aqui, o nosso bispo, que nós, amados, nós somos servos. A nossa posição, na verdade, é uma função e um chamado. Nós não estamos acima. Nós apenas temos uma maior responsabilidade. O nosso bispo, com a nossa pastora Ivete, maior ainda. Vocês não imaginam a responsabilidade que é ter um rebanho. É grande. Mas somos nivelados porque somos filhos. Nós somos filhos. Nós fomos chamados e vocacionados para uma obra. Mas isso não me faz melhor do que Neide, nem diferente do que Walter. Somos iguais para Cristo. Nós somos filhos. Diga para seu irmão: você é filho, você é filha. Muitos falam: ah, pastor, eu não trabalho na obra porque não sou digno.
Se fosse por dignidade, ninguém estaria aqui. Ninguém é digno. É a maravilhosa graça de Deus que nos dá esse entendimento. Agora, uma coisa eu te digo, que João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes autoridade ou o poder de serem chamados. Quantos receberam? Diga assim: eu sou filho, eu sou filha. Somos filhos de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Capítulo 1, versos 9 em diante. Eu quero que você entenda essa palavra e rumine ela. E entenda, e vá para casa entendendo essa palavra e leia durante a semana. Verso 9 do capítulo 1 de Colossenses diz assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, no conhecimento, crescendo, no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Verso 12: dando graças ao Pai, que Ele nos tornou de participar dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Recebemos a herança. Agora, outra pergunta: estamos vivendo como filhos ou como escravos? Como estamos vivendo? Uma terceira lição que eu posso extrair, vamos voltar para João capítulo 15, no verso 30 agora, diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, verso 30, diz assim: mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? E essa lição é que muitas vezes, amados, nós julgamos os nossos irmãos ao invés de ajudá-los. Uma coisa que me chamou a atenção é que esse detalhe é interessante. Como o filho sabia que o seu irmão estava malgastando seus bens com as prostitutas. Então ele sabia o paradeiro dele. Isso aqui vai por minha conta, não é a palavra que está dizendo. Eu estou dizendo assim, uma suposição. Então, ele sabia o paradeiro dele. Esse teu filho está malgastando os seus bens com as prostitutas. Porque esse irmão não foi até lá e disse: meu irmão, muda de vida. Você é filho. Você tem uma herança maior do que essa que você está malgastando. Vamos. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Disse às vezes: quantas vezes, Estevão? Quantas vezes você sabia onde estava aquele irmão que saiu da igreja?
Quantas vezes você sabia onde estava aquela pessoa que saiu por causa de alguma desavença e você não foi para dar um abraço, para dizer: estou aqui para te ajudar? Naquele momento, eu me derramei na presença do Senhor e pedi perdão. Porque muitas vezes nos tornamos juízes e não amamos ao ponto de ir, como o nosso bispo falou, Pedro e João. Estás aí? Tchau, Pedro. Te vira. Só existe um único justo juiz. É o Senhor. O nosso papel não é julgar, o nosso papel é abraçar, é amar, é atrair a presença do Senhor. Cuidado. Somos filhos. E como filhos somos instrumentos de transformação e restauração de vidas. Somos transformados para ajudar a transformar. Uma outra lição, continuando o texto, verso 31 em diante, diz assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e de alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Muitas vezes ficamos acostumados demais, acomodados demais na casa do Pai. Precisamos entender que Ele é um Pai amoroso e que seu prazer é trazer de volta a casa todos aqueles que estão perdidos, sem importar aquilo que fizeram. Ele não se importa com as nossas atitudes passadas. Ele quer restaurar e devolver a nossa identidade de filhos. Temos que entender que tudo que é do Pai também é nosso. Tudo que é do Pai também é nosso. Efésios capítulo 1. Versos 18 em diante. Foi lido aqui pelo nosso bispo um texto parecido, de Efésios também. E Paulo aqui ele está falando, verso 18 do capítulo 1. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Sempre podemos confiar no amor do Pai e entender que tudo que é dele também é nosso. Nessa noite, eu gostaria que você entendesse isso.
eu gostaria que você pudesse compreender junto comigo que filiação nós temos em Cristo. Nós não somos escravos. Nós não somos qualquer um. Nós somos os coitadinhos. Somos os filhos. Só que filhos com um propósito. Nós temos falado aqui, pastor Augusto, pastor Luciano, os jovens, sobre a colheita. A seara é grande, a grande colheita. Mas sabe quando a igreja vai entender isso? Quando nós entendamos que somos filhos. Porque enquanto estivermos fazendo isso como escravos, vai ser apenas uma obrigação fazer uma casa de paz. Mas quando sejamos filhos, vai ser um prazer e um privilégio. Quantos filhos tem aqui nessa noite? Eu quero que, se você é filho, fique em pé e venha o louvor. Se você é filho, fique em pé e diga assim: Senhor, eu quero exercer a minha filiação. Eu quero realmente entender o meu chamado. O meu chamado não foi para ser qualquer coisa. O meu chamado é para ser embaixador do reino dos céus. Representante de um reino que é inabalável. Nesse momento, eu quero que você que você fechasse seus olhos. Se colocasse diante do Senhor. Nós fizemos algumas perguntas nessa noite. A primeira delas, na verdade, foi se realmente nós temos sido verdadeiros adoradores. E depois, em cada ponto, em alguns deles, nós colocamos outras perguntas. Realmente nós temos sido adoradores ou religiosos? Nós temos sido verdadeiramente filhos ou escravos? Temos nos visto realmente desfrutando de toda a herança que Ele já conquistou na cruz? Não deixe que as pequenas coisas tirem a herança eterna. Coisas apenas passageiras tiram a herança que é eterna. Situações, às vezes a gente enxerga de uma maneira distorcida, deturpada, porque é isso que o inimigo quer. Mas ele quer nos dar uma visão ampla da nossa filiação em Cristo. A nossa filiação em Cristo. Você e eu somos filhos. Você e eu nascemos para ser adoradores, verdadeiros adoradores. Declare nessa noite, através desse cântico, aquilo que você é. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito. Sim, Senhor. Alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha
meus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Vai como achaste a Davi. Vem o Senhor, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador, achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. presta atenção na letra dessa música. Pai, achei em mim um verdadeiro adorador. Agora você vai dizer assim: Pai, achei em mim verdadeiramente teu filho. Sou teu filho, sou teu filho, e fui chamado para ser um verdadeiro adorador. Nessa noite, apesar da mensagem simples, mas é porque Jesus é simples, gostaria de perguntar nessa noite se há alguém aqui no auditório que não é ainda verdadeiro adorador no sentido de filho, que ainda não recebeu o Senhor Jesus e está aqui nessa noite e o Espírito Santo tocou você. Levante sua mão no lugar onde você está. Se você quer se tornar um filho nessa noite, se você quer ser um filho, levante sua mão onde você estiver, que nós vamos orar, porque você não pode voltar para casa sem essa filiação. Você não pode voltar para casa sem esse entendimento, sem desfrutar da herança que Jesus já conquistou na cruz. Se você levantou a mão, vem aqui para frente, que nós queremos orar por você. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É noite de salvação, é noite de libertação, de cura. Glória ao nome do Senhor. Tem mais ainda alguém que quer dizer: Senhor, eu sou teu filho, eu quero ser teu filho, eu quero ser selado pelo teu Espírito para poder viver a minha vida de verdadeiro adorador. Se tiver mais alguém, pode vir também nesta noite. Amém. Mas há um outro convite, e esse outro convite é justamente em relação à mensagem dessa noite. Muitos de nós temos vivido na casa do Pai sem desfrutar a herança dele. Muitos de nós temos apenas vivido religiosamente, frequentado aos domingos, às quartas, até as células, mas o nosso coração não está ligado como verdadeiro adorador. Então nessa noite eu gostaria de que com toda ousadia e sinceridade você pudesse vir aqui na frente para juntos orar, para que toda mentira do inimigo que tem tentado tirar a sua filiação bata em retirada em nome de Jesus. Esse momento é tempo de reconciliação,
É tempo de voltar a desfrutar da herança do Pai. Muitas vezes as coisinhas desse mundo também nos embaraçam. Mas essa noite, na autoridade do nome de Jesus, você está sendo desafiada a dar um passo de fé e de coragem e dizer: não mais me deixarei influenciar por vozes alheias, apenas pela voz do Espírito, apenas pela voz do Espírito Santo, que é o meu verdadeiro Pai e Senhor. Enquanto continuamos cantando, você que quer dar esse passo, pode vir. Enquanto isso, vou estar orando com a nossa irmã que entregou sua vida a Jesus. Mas você pode vir. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador, que é meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor, sim, Deus. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Declare: ache em mim. Ache em mim verdadeiro adorador. Quero contemplar teu rosto, Pai. Minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Tu és santo, maravilhoso. Eu gostaria ainda de ler com a igreja Efésios capítulo 2. A partir do verso 1. Nós vamos ler numa só voz, em alto e bom som, para que intermares ouça e para que o inferno trema. Porque sabe quem começa a rir quando nós duvidamos da nossa filiação e da nossa identidade? É o inferno. Mas quando você e eu entendemos a nossa identidade, o inferno treme, porque ele sabe que já perdeu. Diz assim então Efésios capítulo 2, verso 1. Vamos juntos, 2, 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Lembram que a adoração também é obediência? Verso 3: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Verso 4, todos juntos com alto e bom som. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Verso 6: Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se essas palmas são para Ele, bata com toda a força, porque Ele é digno, Ele merece. Sabe, a herança, a gente às vezes se apega à herança material, que vai embora, que a ferrugem traz. Mas a incomparável riqueza da sua graça tem maior herança do que essa. Incomparável riqueza da graça de Deus. Você e eu experimentamos todos os dias. É incomparável. Imagina, nem você nem eu somos dignos, mas Ele nos dignifica em Cristo Jesus. Verso 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você, nem sequer da igreja. Vem de Deus, porque é dom de Deus. É dom de Deus. Nessa noite, volte marchando para casa, entendendo a sua identidade. Volte declarando isso. Sou coitadinho, coisa nenhuma. Sou escravo de Cristo, mas sou filho, filho da luz, filhos da luz. Acha em mim verdadeiro adorador. Vamos terminar. Acha em mim verdadeiro adorador.